Olá, alunos! Esta é mais uma aula da disciplina de Introdução à Programação 1. O tema desta aula é Estruturas Básicas. O objetivo é estudar a estrutura sequencial, condicional e de repetição e capacitá-los a utilizar essas estruturas nos algoritmos e fluxogramas. A proposta é fazer um algoritmo e o respectivo fluxograma que solicite ao usuário que digite 3 números inteiros, leia os números de unidade de entrada e escreva os números em ordem crescente. Estrutura sequencial. No algoritmo, aparecem em primeiro lugar as declarações, seguidas pelos comandos que geralmente deverão ser executados na sequência apresentada no algoritmo de cima para baixo. Os algoritmos nesta disciplina serão iniciados pela palavra algoritmo e terminados com a expressão fim algoritmo. Exemplo, algoritmo, fim algoritmo, conjunto de instruções ou comandos. Declare XYZ numérico, declaração, leia XY, Z recebe x mais y vezes x. Escreva XYZ, um conjunto de comandos ou instruções que são executadas sequencialmente de cima para baixo. Esta é a estrutura sequencial. O fluxograma correspondente ao algoritmo anterior é o seguinte: início e fim, representado por um retângulo com as bordas arredondadas. Símbolo de leia. Leia o quê? O valor de x e y. Retângulo, uma ação Z recebe o conteúdo de x mais y vezes x. Símbolo de escrita. Escreva o valor de x, y, z. Estrutura condicional. Permite a escolha de um entre dois grupos de ações a ser executada, a partir da análise de uma expressão lógica. Nesta disciplina, essa estrutura é delimitada pelo comando sim e a expressão fim-se. Essa estrutura pode ser representada de duas formas. Primeiro, estrutura condicional simples. Se condição, então sequência de comandos fim-se. Exemplo, algoritmo. Declare x, y, z numérico. Leia x, y, z. Se x mais y menor que z, então escreva. A condição é verdadeira. Este comando, escreva, a condição é verdadeiro, apenas será executado se esta condição for verdadeira. Fim-se, fim algoritmo. O fluxograma correspondente a este algoritmo está aqui. Observe, a palavra algoritmo foi substituída pelo início do fluxograma. Declare x, y, z numérico. Em fluxograma, não existe a declaração de variáveis. Portanto, observe que o segundo símbolo do fluxograma é o retângulo deslocado, que significa leia, a segunda ação do algoritmo. Leia x,
z. Em seguida, vem a estrutura condicional, representada no fluxograma pelo losango. A condição é x mais y é menor do que z? Se for verdadeiro, sim, vai ser escrito a condição é verdadeira. Esse símbolo semelhante a uma folha, que se refere a uma folha, é o símbolo para o escreva. Então, vai ser escrito se a condição for verdadeira e o fluxograma vai para o final. Caso a condição seja falsa, não será escrito nada, absolutamente nada, e o fluxograma irá também para o final. Estrutura condicional composta. Se condição, então sequência A de comandos. Se não, sequência B de comandos. Fim, se. A sequência A de comandos apenas será executada se a condição, uma expressão lógica, for verdadeira. A sequência B de comandos será executada apenas se a condição for falsa. Exemplo. Algoritmo. A primeira ação de um algoritmo é declarar variáveis. Declare x e y numérico. Leia x e y. Se x igual a y, então escreva x igual a y. Se não, escreva x diferente de y. Fim C, fim algoritmo. Então, a palavra algoritmo é substituída por início no fluxograma. Em fluxograma, não tem declaração de variáveis. Então, no fluxograma, vem em seguida um retângulo deslocado, que significa leia x, y. Em seguida, temos a estrutura condicional, representada no fluxograma por um losango. A condição é a seguinte: x igual a y. Se verdadeiro, então será escrito x igual a y e o fluxograma seguirá para o final. Caso contrário, se não for verdadeira a condição, então será escrito x diferente de y e o fluxograma irá para o final. Estrutura de repetição. Permite que uma sequência de comandos seja executada repetidamente, até que uma condição de interrupção seja satisfeita. Nesta disciplina, a estrutura de repetição é delimitada pelo comando repita e pela expressão fim repita. A condição de interrupção que deve ser satisfeita é representado por uma expressão lógica. Esta estrutura pode ser representada das seguintes formas. A primeira forma, interrupção no início. Repita, se condição, então interrompa. Fim C, sequência de comandos B, fim repita. A sequência B de comandos será repetida até que a condição seja satisfeita. Quando isso ocorrer, o loop de repetição será interrompido e a sequência de comandos que vier logo após
a expressão fim repita será executada. Exemplo, algoritmo declare par soma numérico. Soma recebe 0, par recebe 100. Observe que, em um algoritmo, a primeira ação é a declaração de variáveis. Logo em seguida, é a inicialização das variáveis. Neste caso, após a inicialização das variáveis, tem um loop de repetição. Se par maior que 200, então interrompa fim C. Soma recebe soma mais par, par recebe par mais 2. Repita e fim repita apenas delimita o código, que será executado até que a condição par maior que 200 seja verdadeira. Então, o loop será interrompido e será executado a instrução logo após o fim repita, que é escreva soma. E, em seguida, o algoritmo é finalizado. O fluxograma correspondente a este algoritmo é do lado. Bom, algoritmo foi substituído por início. Declaração de variáveis. Não existe declaração de variáveis no fluxograma. Inicialização das variáveis. Estão aqui num retângulo porque são ações. Soma recebe 0, par recebe 100. Logo em seguida veio o loop de repetição, que começa com uma tomada de decisão. Se par não for maior do que 200, então soma recebe soma mais par e par recebe par mais 2. Como foi dito, esse loop vai repetir até que par seja maior que 200, ou seja, que essa condição seja verdadeira. Então, o valor da soma será escrito e o fluxograma será finalizado. A segunda forma de representar a estrutura de repetição é a interrupção no interior. Da seguinte maneira, repita sequência A de comandos, se condição, então interrompa, fim C, sequência B de comandos, fim repita. Observe que a tomada de decisão está entre a sequência A e a sequência B, que serão repetidas até que a condição seja satisfeita. Quando isso ocorrer, o loop de repetição será interrompido e a sequência de comandos que vier logo após a expressão fim repita será executada. Exemplo, algoritmo. Declare par soma numérico. Soma recebe 0, par recebe 98. Repita, par recebe par mais 2. Se par maior do que 200, então interrompa. Fiz C. Soma recebe soma mais par. Observe que tem uma série de comandos no início e no final, e que no meio está a tomada de decisão. Então, esses comandos delimitados por repita e fim repita serão executados até que a condição par maior do que 200 seja verdadeira. Então, o loop será interrompido e será executado a instrução escreva soma, que é a
após o fim, repita. Após o escreva soma, então o algoritmo será finalizado. O fluxograma correspondente a este algoritmo é o seguinte: algoritmo, início, inicialização das variáveis e o loop de repetição, com a sequência A de comandos, com a tomada de decisão, com a sequência B de comando, que serão repetidas até quando esta condição for verdadeira. Quando par for maior que 200, então será escrito a soma e em seguida o algoritmo, o fluxograma é finalizado. Terceira forma para a estrutura de repetição: interrupção no fim. Repita, sequência A de comandos, se condição, então interrompa, fim C, fim, repita. A sequência A de comandos, ela será repetida até que a condição seja satisfeita. Quando a condição for satisfeita, o loop de repetição será interrompido e a sequência de comandos que vier logo após a expressão fim repita será executada. Exemplo: algoritmo: declare par soma numérico. Soma recebe 0, par recebe 100. Repita: soma recebe soma mais par. Par recebe par mais 2. Se par for maior que 200, então interrompa. Caso contrário, a estrutura continuará repetindo. Quando a condição for verdadeira, então o loop será interrompido e será escrito o valor da soma. O fluxograma correspondente está aqui: algoritmo, início, inicialização das variáveis, está aqui dentro do retângulo, o conjunto de instruções da sequência A, que estão aqui nesse retângulo, a tomada de decisão e o loop de repetição, representado aqui por esse conjunto aqui, né, com essa seta. Quando a condição for maior que 100, então o loop é interrompido, o valor da soma é escrito e o fluxograma é finalizado. Bom, o conteúdo dessa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham conseguido perceber as diversas formas de escrever a estrutura de repetição, que vocês tenham entendido a estrutura de tomada de decisão e também a estrutura sequencial.